E bora abrir esse funil de vendas, né, que eu tô começando um quadro que eu basicamente quero abrir uma série de funis de vendas de algumas startups americanas, de algumas startups aqui do Brasil. Eu acho que mostrar um pouco do meu ponto de vista do que eles estão fazendo, né? Muitas pessoas às vezes me procuram e falam assim, pô, cara, como é que você conhece essa solução? Como é que você conhece esse produto? Como é que você tira essa referência dessa coisa? Eu acho que é muito naquele intuito de ser curioso, né? De querer aprender. E o meu objetivo aqui é abrir esses funis de venda com vocês e mostrar como você pode tirar algum insight, algum ensinamento para você aplicar dentro do seu negócio. Eu estou vindo aqui para, de fato, trazer um pouco da ideia de que como que, de fato, a gente pode gerar mais resultado para dentro da sua operação e fazendo com que você ah, use inteligência artificial ao seu favor, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu tenho aqui uma solução que ela chama trustmrr.com e é legal assim porque você consegue ter um panorama de algumas startups, de algumas empresas de tecnologia, alguns SaaS, alguns apps, de o que eles estão fazendo e qual é a estimativa, né, de receita recorrente que eles têm. E aí você consegue entender até o que está sendo validado lá fora, para quem sabe tirar alguma ideia de algum software ou como você vai construir o teu negócio. Acho que é bem variado isso, mas definitivamente eu acho que dá para tirar alguns insights disso, podem fazer bastante diferença ali no teu dia a dia, tá? Bom, o que eu vejo, tá? Eu vou pegar aqui algumas pessoas, por exemplo, esse cara aqui eu tava olhando um pouco a receita dele, né? Março começou agora, então a receita dele provavelmente vai estar baixa, mas ele está conectado com a Stripe, então essa informação é até de certa forma bastante verídica. Até pelo número de inscrições. Mas beleza, ele já roda desde 2020, então ele não é. Isso é importante, né? A gente vê às vezes a galera falando, construir um software é muito fácil. Não é? É tão simples assim como parece. É, Hoje existem soluções que facilitam o processo para você conseguir colocar uma solução no ar, mas escalar um software não é nada fácil. Talvez escalar um aplicativo tende a ser um pouco mais simples, mas um software. Acho que os dois têm suas peculiaridades, mas acho que o intuito aqui é a gente voltar para o que a gente está fazendo, que é abrindo funis de vendas e mostrando como você, de certa forma, consegue tirar algum insight disso e como eu uso aqui dentro da minha operação, tá? Bom, então vou olhar para esse cara, que um MRR estimado de US$ 234 mil, ou seja, MRR é Receita Mensal Recorrente, tem uma sigla em inglês, Monthly Revenue, coisa. Então, vou dar uma olhada no site deles e começar a minha análise. Bom, eles são uma solução de Smart Marketing Attribution. Então, basicamente, eles trazem um controle de anúncios simplificado usando inteligência artificial para gerenciar tudo isso. E aí eles fazem Ads Manager, Attribution, Analytics, beleza. Vou colocar até em português para a galera que ficar mais fácil de ler, entender. Mas beleza, olha que curioso, tá? Isso aqui, quando a gente fala de um SaaS, é muito importante, tá? Essas medalhas que eles colocam aqui dentro que tornam eles reconhecidos. Então, começa aqui. Então, acho que o primeiro funil, né, é o de SEO, né? O de indicação de pessoas. SEO barra indicação, tá? Então, eles pegam aqui e fortalecem muito a imagem e o posicionamento deles. Tem um movimento muito grande lá nos Estados Unidos, ou lá fora, né, no internacional em si, que eles estão muito preocupados em gerar resultado. Eu vejo que aqui o Brasil, eu não vejo tanto essas notas, esses awards acontecendo aqui, né? E isso é uma coisa importante porque vira como uma medalha de premiação. Mas, boa. Eles têm bons cases de sucesso, isso faz bastante diferença. Tem, claro, um pouco a entrega deles. Explicam exatamente quais são as características, então a estrutura dele é bem interessante, por que usar. Assim, tem um livro que é do Simon Sinek que ele fala sobre o Golden Circle, né? Que é Comece pelo Porquê. Isso é muito comum nos softwares lá fora. Eles sempre começam pelo porquê, né? Por que usar o Metley? Melhor atribuição, IA mais inteligente, resultados mais robustos. E aí depois eles entram na segunda camada do funil, que é como. São, de certa forma, ah, como, e aí depois o que, né? Às vezes eles invertem um pouco o como com o que, e aí eles vêm trazendo essas atribuições. Mas, de certa forma, essa parte
tende a ser um pouco o como, na minha interpretação aqui, que é mescla as conversões e a receita de cada fonte de marketing. Normalmente, quando você está fazendo alguma página, é bom, eu gosto pelo menos de seguir essa estrutura, porque come o que para conseguir construir a estrutura. E aí ele vem com o que são essas análises que eles trazem, né? O que faz. Ah, não, tá aqui o como. Como funciona. Então, ele simplifica, então ele inverteu um pouco, ele fez o que e o como também, vale. Então, acho que essas duas, mas é sempre bom começar pelo porquê. Volta um pouco do que, né, aqui, são as integrações, e isso também é um outro funil, tá? Eu vou ver aqui a parte de integrações dele. Isso daqui foi uma coisa brutal que eu fiz dentro que é você criar uma página de integrações. Por quê? Você usa o SEO dos, dos seus parceiros, por exemplo, uma Stripe, é que está em Listra porque está em português, mas Slack e HubSpot. Então você usa o SEO desses caras que já tem talvez mais tráfego que você para conseguir se posicionar. Então isso faz muita diferença, tá? Não é só oferta direta de tráfego pago. Percebe que ele trabalha bastante o orgânico, né? As integrações e por aí vai. Mas beleza. Ok. E aí, olha a estrutura da página dele. Por exemplo, AI Ads Manager. Uma página. Ele, para cada funcionalidade, ele cria uma página. Isso faz com que ele aumente a procura. eh, É como se ele aumentasse a quantidade de capilaridade que ele tem para uma busca em SEO, entendeu? Então, isso faz uma diferença brutal ali na pesquisa. Então, o cara vai pesquisar sobre inteligência artificial para anúncios. Provavelmente ele acaba se destacando, isso faz uma diferença. Então, isso aqui é uma coisa que dentro do seu software, dentro da sua empresa, é importante você fazer. O teu produto tem que ter páginas especificadas com cada um desses produtos que você entrega para conseguir aumentar essa capilaridade de de palavras-chave para a pessoa poder te encontrar, tá? Bom, ele tem a parte de company, então normalmente isso aqui é brutal, assim, case study, porque isso daqui é uma comprovação de prova social, assim, absurdo mesmo. Então, é bem legal e eu acho que isso pode fazer uma diferença gigantesca. É curto, mas você escrever um pouco sobre isso, ah, ele tem bastante até, mas não precisa perder tanto tempo nisso. É importante, mas eu acho que muito mais para reforçar um pouco do interesse que ele tem e é como se fosse um empurrãozinho que faltava, né? Só que isso aqui é onde está a diferença brutal do que ele tá fazendo, tá? Que é, primeira coisa, olha o funil, olha a capilaridade que ele tem. Então, o que eu trouxe aqui é só uma camada, né, do que ele está fazendo de conteúdo, de ranquear os conteúdos dele. Mas ele começa a escrever uma série de conteúdos, 9 Enterprise Adversity Analytics. Aí ele vem aqui com isso aqui é brutal para o SEO. 9, traduzindo basicamente, eu vou botar até português para vocês, as 9 melhores plataformas de software de análise de publicidade empresarial. E aí ele começa. Isso daqui é uma forma de ranquear melhor. A gente na própria Livro fez isso. Só que isso é até legal que eu vou passar o ouro aqui para vocês, tá? Você dentro de um blog, você consegue. A gente até inclusive precisa aumentar, ó. Olha isso, 8 modelos com IA. Esses conteúdos, por mais profundo que eles estejam, eles estão sendo todos feitos com IA. E aí você consegue implementar isso dentro do seu negócio. Eu uso uma solução chamada Outrank. Ó, isso vale ouro, hein? Então, isso ajuda bastante a você ranquear o teu site, ganhando tráfego orgânico ali na ponta. Então, beleza? Blog é muito bom. Então, se você não faz, é importante que você faça. É um trabalho de longo prazo, não tem o que fazer, mas é importante. Programa de parceiros. Quero ver o que eles estão usando aqui. Mas eles provavelmente usam algum white label de parceiros. E existem muitos deles. Uma delas chama Touch. Você pode, inclusive, colocar e aí você cria já no seu site, no seu domínio, é bem interessante. Você já conecta a Stripe, que é uma plataforma de pagamentos para isso. Isso também é uma outra forma legal. Percebe que aqui, ó, eu vou abrir depois o gerenciador de anúncios dele, mas provavelmente ele não tem muito anúncio criado. Porque ele faz tanta coisa, mas tanta coisa, que basicamente ele só vai trabalhar o circuito em cima disso e isso não vai gerando muito resultado para ele. Mas beleza. Então,
já tem três, né? Palavras boas detalhando o produto, blog e o terceiro, afiliados. E ele vai forte em vídeos do YouTube. Afiliados no YouTube faz diferença absurda, sem sombra de dúvida, para dentro da sua operação de software, porque as pessoas compram produtos de tecnologia que as outras pessoas falam, né? Isso é importante dizer. A gente começou até um pouco de um trabalho disso, ainda nada tão fixado. Parceiros de agência, então ganhei 30% de comissão recorrente, absurdo também. Então isso é bem legal. Tem a parte de academia, que aqui não entra muito ao caso, central de ajuda, não precisa. Mas isso é legal, né? Eles usam o Intercom, uma plataforma muito boa. Se colocar dentro do seu site. Intercom, ó, essa aqui, ó, muito boa, assim, só. Beleza? Guias, comunidade e isso aqui é legal pra caramba. Por quê? Essa School é uma plataforma, assim, absurda de criação de comunidade, assim. É bem fácil. Por exemplo, se eu clico aqui em adicionar, eu já entro, vai se conectando ali com a galera e é um modelo mais organizado, digamos assim. Porque fazer comunidade no WhatsApp, hoje a gente faz, mas a comunidade no WhatsApp ela é pouco usual, digamos assim, porque as pessoas não têm tanta troca. Acho que é porque talvez o nível de consciência da pessoa não seja tão grande, então sei lá, não funciona. Mas essa School é uma plataforma muito boa, ou a Circle também é muito boa. Circle, que é essa daqui, muito boa também, ela só é um pouco mais cara. Você tem que pagar. Então, eu seguiria talvez pela School, que é mais fácil e mais barato. Mais boa. Então, olha a quantidade de coisas, né? Então, você acha que criar um software é simples? Não é. É relativamente complexo. Por exemplo, rastreador de conversões. Mais uma página falando sobre um conteúdo. E aí, obter uma demonstração. Esses formulários aqui, você pode automatizar. Inclusive, eu faço um anúncio aqui que eu acho que é importante, que é a Livo, ela resolve esse problema seu de falar já com o cliente assim que ele preenche o formulário. Então, assim que ele dispara um webhook, automaticamente ele já entra em contato e a inteligência artificial já agenda a reunião. Então, isso também traz bastante agilidade para o teu processo em si. Além disso, a gente tem a parte de rastrear leads, que também é conteúdo, então também é bem interessante, por exemplo, que é bem legal trazer também essa perspectiva. Bom, vou abrir agora a parte do Facebook deles, então, pra gente entender um pouco aqui. Deixa eu pegar aqui o site. Vou pegar aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, 4 anúncios. Eu não consigo talvez ver o volume, mas olha como é simples, né? E eles estão muito mais preocupados em aumentar o nível de consciência da galera. Conteúdo também para baixar algum conteúdo específico, então é bem interessante. Atualidade, tá? Então, esse funilzinho aqui é bom para captura de lead, quando a gente precisa de um cara com um nível de consciência maior. No caso, é um cara que roda a campanha, não é um cara que precisa simplesmente só rodar. Então, ah, todos os anúncios deles estão assim, deixa eu ver os outros. Então, o conteúdo em si dele é justamente aumentar o nível de consciência da galera e agendar demonstração. Olha que louco. Então, não é contratar direto, você pode até fazer o login, mas você precisa passar por um agendar de demonstração. E aí eu te deixo até o conselho, né? Se você tem um software que precisa de uma galera com um nível de consciência maior, talvez a Livro seja uma plataforma ideal para você conseguir dar mais velocidade para o teu funil de vendas e fazer com que você gere demanda mais rápido e agende reuniões já de forma automática. Porque ele está olhando aqui, ele também está olhando outros concorrentes. Então é importante que você tenha isso em mente, que é importante que você traga velocidade para todo o processo em cima disso, tá? Então, bem interessante, eles são por formulário, então é legal você analisar isso, porque provavelmente eles entram em contato, e a Livo, ela de fato resolve esse seu problema para conseguir agendar a reunião já automático. Então, imagina o cara, agora são 8h30 da noite, se o cara preencher o formulário, se o time não estiver disponível, já dispara uma mensagem para entrar em contato com você. Então a Livo vem com o objetivo de resolver esse seu problema de pré-vendas e definitivamente ela pode ser a solução ideal para você colocar dentro da sua operação com alguns poucos cliques, tá? Você conecta o webhook e faz isso super fácil. Então, bom, eu acho que é isso, pessoal. O que eu quis trazer aqui é de uma perspectiva de como esse software ele fez e gerou 234 mil dólares de receita recorrente, absurdo. E não foi com
oferta direta, aparentemente, foi só por formulário. Aparentemente também pode ser um ticket maior e etc. E talvez precisa de algumas configurações específicas, tá? Então, foi uma estratégia legal, bem interessante o modelo de negócio deles, e baita ecossistema de funil de venda. Então percebe que ele não está limitado a um único funil, ele está, na verdade, pulverizado em vários, todos para aumentar o nível de consciência da galera, que é um pouco do que a gente faz aqui dentro, que é muito importante para fazer com que a gente tenha pessoa, para a gente conseguir se diferenciar do nosso concorrente, sem sombra de dúvida, tá? Pessoal, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, se inscreve, curte, compartilha, é muito importante. Quis trazer um pouco da minha perspectiva, mostrando algumas das ferramentas, abrindo um pouco o funil de vendas, e se você entender que faz sentido, eu vou gravar mais conteúdos como esse, o intuito de ajudar vocês a interpretar esses funis e entender que não é só fazer oferta direta, pelo contrário, não é só botar dinheiro e acabou, exige muitas outras coisas, e essa onda de software ela pode acabar se você não der atenção devida para isso. Você está com uma boa oportunidade, porque as inteligências artificiais elas agilizam muito o processo, mas isso não quer dizer que você vai ter uma startup de sucesso. Envolve muitas outras coisas que são muito importantes para o seu resultado. Fechou? Valeu, pessoal. Ficando por aqui e espero que vocês tenham gostado. Valeu!